igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao culto dos jovens esta noite com a leitura do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15. João 15, nós vamos ler os versos do 13 até o 16. Amém? Acompanhe comigo, irmãos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, entregando esse culto nas mãos do nosso Deus. Amém? Pai amado, nós entramos em Tua presença nessa noite, Senhor de sábado, para Te agradecer por essa oportunidade de culto que o Senhor está dando aqui, Senhor, pelo culto dos jovens, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Que o Senhor abençoe e fale aos nossos corações através do louvor que será ministrado, através da Tua palavra que será pregada, através de tudo que vai acontecer aqui, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Passa agora a palavra para a equipe do louvor que estará dirigindo esse momento. Amém? Graças a paz de Jesus Cristo, meus irmãos. Convido todos vocês a louvar e adorar o nome do Senhor Jesus com umas canções também.
Amém, meus irmãos. Que você, essa noite, na sua casa, venha poder adorar o Senhor de todo o coração e com todo o seu entendimento. Amém? Vamos continuar louvando. Recantando. Amém.
Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por o Seu nome. Agradecemos por quem Tu és, Deus. Agradecemos as Suas obras, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus misericordioso para conosco, nós, Pai. Obrigado, Pai, por Sua graça, pelo Seu favor, Pai, bênção. O Senhor venha continuar nos conduzindo, continuar nos abençoando, Pai, falando nos nossos corações, Pai. Tanto através dos louvores, Pai, como através da Tua palavra, Pai. É assim que nós, já agradecidos, Deus, te oramos, Pai. Boa noite, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos irmãos da Igreja Red Spring, estarmos aqui colaborando com vocês essa noite.
É uma grande honra poder falar a palavra de Deus para vocês esta noite. E eu peço que os irmãos estejam prestando atenção nessa lição de hoje, porque é um assunto que, desde há uns 2 meses, mais ou menos, vem falando muito ao meu coração, né? Nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo para que Deus conduza este momento, seja Ele a falar e não eu, né? E que as coisas que eu falar aqui, que não forem ditas por Ele, né, caiam por terra. Ó querido Deus, como é maravilhoso, Pai querido, poder falar aos teus, Pai, a tua mensagem. Grandioso és tu, Pai, que nos dá essa oportunidade de estar nessa noite juntos, Pai. Podemos falar sobre o Senhor. Venho pedir ao Senhor neste momento, Pai, que conduza este momento a sua palavra, que tudo que eu disser aqui seja para a glória da sua mão, Pai, não para a minha própria honra, Pai querido. Eu entrego este momento em tuas mãos, Pai. Grandioso és tu hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como eu disse, esse é um assunto que por 2 meses, mais ou menos, tem tocado muito o meu coração e o coração das pessoas com quem eu convivo. Eu escolhi falar sobre esse tema de amizade porque em julho foi comemorado o Dia da Amizade e também porque, se eu não me engano, em maio ou foi em março, eu juntamente com uma prima, nós fizemos um curso direcionado para este assunto, sobre relacionamentos intencionais, né, segundo a Bíblia. E foram momentos maravilhosos os que a gente teve naquele momento de aprendizagem. E eu gostaria de trazer para os irmãos um pouco disso hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis. Deixa eu me localizar aqui, gente. É a minha primeira vez falando assim ao vivo. Só um minuto. Gênesis 1, 26. Em Gênesis 1, 26, nós vamos ouvir desse jeito. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E nós voltamos a frisar essa primeira parte. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos essa noite é porque nós temos que nos relacionar. De onde veio essa necessidade, né? E aqui em Gênesis nós vemos a Trindade criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. E desse ponto, a partir deste momento da criação, não só do homem, mas de todo o planeta Terra, nós vemos como a Trindade está ali junta, em perfeita harmonia, criando tudo de forma perfeita, de forma harmônica. E eu gostaria também de ler com os irmãos lá em João 1, 1 e 2. João 1. Deixa eu me localizar aqui. Isso. João 1, 1 e 2. Em João 1, 1 e 2, nós vamos estar lendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso reforça novamente essa questão da Trindade e de onde vem essa necessidade de nos relacionar. Eu vou compartilhar com os irmãos um trecho da Nancy Pierce, que é uma escritora que eu gosto muito, que vai dizer bem assim. Ela fala sobre o amor, mas o amor aqui a gente pode trocar por amizade, porque a amizade tem a ver com amor. Então ela vai dizer: o amor é real e genuíno porque fomos criados por um Deus cujo próprio caráter é amor. A Bíblia ensina que houve amor e comunicação entre os membros da Trindade desde a eternidade. O amor não é uma ilusão criada pelos genes, a fim de promover nossa sobrevivência evolucionária, mas um aspecto na nossa natureza humana que reflete o tecido fundamental da realidade suprema. Aqui ela frisa e coloca por terra essa questão de nós nos relacionamos, essa parte mais criacionista, de nos relacionarmos porque é assim que tem que ser e pronto. Não, nós nos relacionamos porque isso vem lá da Trindade. Desde a formação do mundo, nós espelhamos a imagem de Deus. E por espelharmos a imagem de Deus, sermos criaturas conforme sua imagem, nós espelhamos o que acontecia com a Trindade, de se relacionar. Eu gostaria também que os irmãos abrissem as Bíblias em Gênesis 1, 26.
e em Gênesis 3:18. Em Gênesis 1:26, como nós já lemos, né, Deus, ali a Trindade diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança e conforme a nossa semelhança. E lá em Gênesis 2:18, ele vai dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, irmãos, o que eu quero frisar nessa parte é que desde os primórdios, desde o Éden, antes da queda, Deus já tinha para nós este plano de relacionamentos intencionais. Ele afirma que não é bom que o homem viva só. Ele poderia ter criado Adão e deixar com que ele domine tudo sem uma auxiliadora ao seu lado, no caso, numa referência ao matrimônio aqui, mas Deus não nos fez para sermos sós. O segundo ponto que eu gostaria de debater com os irmãos, de falar com os irmãos, é sobre o que o mundo diz sobre a amizade. Como a gente disse aqui, irmãos, lá no Éden, o que aconteceu? Deus criou tudo certinho, bonitinho, mas infelizmente houve a queda do homem. E com a queda do homem, várias partes da nossa natureza humana foram afetadas. E uma dessas partes foi a forma como nos relacionamos com as pessoas, que infelizmente foi manchada pelo pecado. Então, o que acontece hoje em dia? O mundo, ele diz pra gente que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de amigos. E se a gente tem amigos, o motivo é único e exclusivo para que essas pessoas nos sirvam e nos façam felizes. E não uma responsabilidade nossa do contrário, né? E para isso, para a gente poder frisar essa parte do que o mundo prega e do quão errado eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho de um livro do W. Williams, que é um autor também que eu gosto muito. E esse livro dele se chama Reflita. Durante essa leitura, os irmãos, eu até recomendo a leitura desse livro, é muito interessante. Ele diz aqui, reflita não no sentido de refletir, de pensamento, de filosofia, mas ele diz no sentido de refletir em relação à imagem de Cristo. E em um dos capítulos em que ele fala justamente sobre essa questão da amizade, do amor, do convívio mútuo, ele vai dar um exemplo de uma pessoa que talvez alguns conheçam, porque tem filme a respeito dele, tem livro, ele ficou bem famoso na época por causa do acontecido. E ele vai dar o exemplo do Chris McCandless, me perdoe o inglês, eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas, né? E o que acontece, irmãos? O Chris, ele era um viajante norte-americano, aventureiro, tipo de pessoa mochileira, que vai pegar a mochila, colocar nas costas e vai sair pelo mundo, né? Certa vez, ele sempre fazia isso, mas dessa vez ele saiu sem avisar para os pais, sem avisar para ninguém, foi para o mundão. E o destino dele era o Alasca, a parte mais selvagem do Alasca, né? E ele, em uma das cartas que ele enviou para um amigo, ele vai afirmar: você está errado se acha que a alegria emana somente das relações humanas. Deus a distribui em toda a nossa volta, está em tudo e em qualquer coisa que possamos experimentar. Ele enviando uma carta ao amigo, retrucando ele pela parte do amigo dizer: nossa, mas você vai viajar sozinho num lugar inóspito, perigoso, sem companhia nenhuma. E aí ele diz: não, olha, eu não acredito que a nossa felicidade esteja só nas pessoas. Nós podemos sim viver sozinhos, na natureza, e nós seremos plenos nesse jeito também. E aí, em seguida, ele partiu para o Alasca. Se eu não me engano, pela história que eu vi, ele fica 2 anos perambulando até chegar ao Alasca. E com 2 meses no Alasca, ele escreve um bilhete que diz: a felicidade só é real quando compartilhada. Com 2 meses sozinho no Alasca, vivendo uma vida inóspita, sozinho, sem nenhum contato humano, ele cai em si e percebe que ele não vai ser feliz, plenamente feliz, sozinho naquele lugar. Que ele foi feito para compartilhar a alegria dele com outras pessoas e que ele precisa desse tipo de relacionamento. Porém, no mês seguinte, ele encontrou um ônibus abandonado em uma parte do Alasca
decidiu transformar em casa para ele e foi morar lá. Mas no mês seguinte desse bilhete que ele escreveu, encontraram ele morto, já em estado de decomposição, o corpo dele. E com ele, eles encontraram um bilhete que dizia: estou sozinho, isso não é uma piada. Em nome de Deus, por favor, fique para me salvar. Então aqui foi o clímax da vida dele solitária, né, das escolhas que ele fez para a vida, de ser sozinho e de não precisar de amigos, e de que tudo bem, eu sou autossuficiente e eu dou conta sozinho. Eu gostaria de ler com os irmãos lá em Eclesiastes 4, 9 e 10. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. E lá nós vamos ler assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E a vida desse jovem é praticamente uma alegoria do que a gente leu aqui. Ele confiou em si próprio, que ele poderia ser feliz sozinho, embarcando numa aventura como essa, e com 2 meses ele já está ali sozinho e consegue confessar que não, que a felicidade que a vida só é feliz quando você compartilha ela com outras pessoas, e no final da sua vida ele deixa um bilhete de socorro, pedindo socorro pela sua própria saúde e vida, mas que se a gente for poetizar isso, filosofar isso, era um pedido de socorro interno mesmo, que ele não aguentava mais ficar sozinho naquele lugar inóspito, né? Hoje a história dele é bem famosa, tem livro, tem filme, um monte de coisa, mas o que eu quero trazer para os irmãos é reforçar essa parte, de que o mundo, ele grita a todo momento pra gente: você é autossuficiente, você dá conta sozinho, você não precisa de ninguém, as pessoas são tóxicas, que agora tá na moda, tudo agora é tóxico, a pessoa não pode dizer uma coisa que é tóxica, né? Amizades tóxicas, às vezes a pessoa só disse a verdade para outra e agora, né? Mas enfim, então isso que o mundo diz pra gente, né? Nessas psicologias de autoajuda, enfim, em vários ramos ligados a relacionamentos. Ele diz isso, que você não precisa dos outros, os outros precisam de você. Que você não precisa servir ao outro, você deve ser servido. E isso é tão triste, irmãos, porque em muitos momentos da Bíblia nós vemos o próprio Cristo que, na sua glória, né, se humilhou para estar, querendo ou não, servindo como cordeiro para nós, né, sendo agente da nossa remissão. Então eu gostaria de frisar muito isso. Eu sei que tem muitos jovens aqui e nos assistindo, né, e com certeza é isso que você vai aprender no mundo, que sozinho você dá conta, mas você não dá conta, né? O próximo ponto que eu queria abordar com os irmãos é o seguinte: nós vimos porque nós nos relacionamos porque nós estamos espelhando a imagem do Deus Trino, e através do relacionamento com as outras pessoas, nós conseguimos ajuda para nos parecer mais com Ele. Isso é muito importante, né? Sozinhos na caminhada fica muito mais difícil. Nós também vimos que, embora o mundo diga que o homem é autossuficiente, Deus diz: não é bom que o homem ande só, não é bom que o homem viva só, né? Então é para vocês verem como é oposto tudo que o mundo nos mostra. Enquanto Deus diz: não é bom que o homem viva só, o mundo diz: você dá conta sozinho. E também, agora nós teremos que ver o seguinte: se a gente já sabe de tudo isso, como na prática sermos amigos segundo o coração de Deus de verdade? Amigos cristãos que ajudam os nossos outros na caminhada cristã. E aí eu gostaria de abordar com vocês um primeiro ponto a respeito disso, que é sobre a santificação. O amigo cristão, ele ajuda na santificação. E quando eu digo que ele ajuda na santificação, eu não estou dizendo que ele dá uma forcinha para Deus, porque precisa, mas eu digo que ele será usado por Deus para ajudar o seu amigo, aquela pessoa com quem ele se relaciona, ou mesmo a igreja, né? Que é o corpo que nós fazemos parte. E para exemplificar isso, eu gostaria que os irmãos lessem em Provérbios 13, 20. Abrissem comigo em Provérbios 13, 20. Que vai dizer assim:
Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. Então a gente vê aí Salomão nos ensinando que, não reforçando essa questão de que nós não devemos ser sós, mas tem um motivo também para isso. Quando a gente tem uma caminhada só nós mesmos, com nós mesmos, sem ter a companhia de outros irmãos, outras pessoas que partilham da nossa fé, que partilham da nossa vivência, a chance de nos tornarmos maus aos olhos de Deus é muito maior. Porque quanto mais longe você está de pessoas que se pareçam com Deus, que espelhem a imagem dele, mais próximo você está do mal, do pecado. E aí ele reforça: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. O segundo ponto de como ser um amigo aos olhos de Deus, que agrade ao Senhor, e esses pontos, irmãos, eu estou trazendo aqui, tem muitos outros, mas eu creio que esses sejam os mais difíceis, porque o primeiro, você está ali acompanhando o seu irmão no processo dele até o céu, naquela pessoa com quem você pode dar abertura dele, compartilhar os seus pecados, as suas faltas, de pedir aconselhamento. Então é difícil, não é uma coisa assim. Então, qualquer pessoa que eu conheci à primeira vista, eu vou me abrir dessa forma. Então, é muito importante que a gente construa esses relacionamentos. Dentro da igreja é muito bom também, porque a chance de ter pessoas ali que nos compreendam espiritualmente talvez seja maior, porque estamos ali todos no mesmo caminho, querendo agradar ao Senhor e buscar santificação. O segundo ponto é que o amigo cristão nos admoesta em amor. E essa é uma das partes mais difíceis de se engolir. Porque, irmãos, é muito fácil, como a gente estava falando ali, do que o mundo ensina, é muito fácil para a gente ser agradado. A gente gosta de ser agradado. Ninguém gosta de levar uma repreensão, de ter os seus anseios, assim, não, você não está certo, peraí, vamos com calma. É muito fácil. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. E o mundo já nos ensina isso, esse egoísmo de que nós devemos ser sempre servidos e sempre ouvir palavras boas a nosso respeito. Mas uma das características do amigo verdadeiro é que ele vai te falar a verdade e ele vai te puxar a orelha quando for necessário. E para exemplificar isso, eu gostaria de que os irmãos lessem em Provérbios 27, 5 e 6. 27, 5 e 6, que vai dizer: melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se você quer ser um amigo cristão que faz a diferença no seu amigo, na vida do seu amigo, em algum momento dessa amizade você vai ter que confrontar o seu amigo com a verdade. Isso pode ser muito difícil, mas é necessário. Se você se obstém de fazer isso, vendo a situação que seu amigo se encontra, você tem que repensar se você está sendo verdadeiramente um amigo segundo o coração de Deus. Lá em Provérbios 27, 17, ele vai dizer: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, né? Então, dói um pouco, mas é necessário. O terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é que o amigo cristão apresenta Cristo aos outros. E esse é um ponto que nós devemos ter muita atenção, porque nós estamos falando aqui de amizades com pessoas que não são cristãs, que ainda não conhecem a Cristo, e essas pessoas chegam até nós para sermos amigos, alguma coisa do tipo, e estará em suas mãos a responsabilidade de apresentar Cristo a essas pessoas. E é bom frisar que nesse tipo de amizade, não que não tenha que ser com os outros tipos de amizades, mas especificamente nesse tipo de amizade, você será responsável por apresentar Cristo. Se você não fizer isso, você não estará sendo bom amigo para essa pessoa. E outra coisa que a gente tem que frisar é que você vai ter que ser a pessoa que influencia essa pessoa e não o influenciado. Porque essa pessoa está lá precisando da palavra de Deus, ela não conhece, então você tem que ser a pessoa que vai influenciá-la e não o contrário. Você vai ter que ser luz na vida escura daquela pessoa. E isso será sua responsabilidade. E outra coisa é que esse tipo de amizade tem que ser completamente intencional. Quando eu digo intencional, irmãos,
é puramente pensada. Você vai olhar para a vida daquela pessoa e você vai saber, eu vou entrar naquela vida e eu não vou entrar para ser influenciado ou para não fazer nada, não falar do meu Cristo para aquela pessoa. Se você reflete a imagem de Cristo, aquela pessoa ela vai ver a imagem de Cristo em você, mas você tem que falar com ela a respeito do Cristo Salvador, que vai redimir ela de todos os pecados. Então, de duas uma, ou essa pessoa sendo escolhida por Cristo, através de você ou das pessoas que estão à volta dela vão ouvir a palavra e Deus vai estar ali chamando ela, ou essa pessoa não vai mais querer saber da sua amizade, você vai se transformar na pessoa chata, que fica falando da Bíblia o tempo todo, ou a terceira opção é que você não está fazendo a coisa certa, porque vocês vão continuar amigos por muitos e muitos anos, você vai para a igreja, você até fala, estou indo para a igreja, mas você nunca informou para a pessoa o evangelho maravilhoso de Cristo, que restaura as vidas. Então, se você tem um tipo de amizade assim com uma pessoa que ainda não é cristã, que está fora da igreja, que até acredita em Deus, mas não conhece verdadeiramente, você é responsável por essa vida, nesse sentido, de apresentar o evangelho a ela. E aí eu gosto de uma frase da Elizabeth Elliot, que ela diz assim: a maneira como vivemos deve manifestar a verdade do que acreditamos, né? Eu digo que nós temos que falar, informar os nossos amigos sobre Cristo, mas a forma como vivemos também tem que gritar isso para eles. Eles têm que ficar perto de você e ver que você não é normal, que você é diferente, que tem alguma coisa estranha em você, que tem alguma coisa que reluz mais em você do que qualquer outra coisa. Então, eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá achar. Não posso perder meus papeizinhos, senão... Vamos lá. 1 Coríntios 15, 33, que vai dizer assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nisso aqui eu quero frisar com os irmãos que a ideia aqui não é você sair fazendo somente amigos no mundo, porque agora você vai evangelizar todos eles. Não. De preferência, irmãos, façam amigos que tenham o mesmo convívio cristão que vocês. Na igreja, eu acho muito engraçado isso. Eu já tive uma experiência em relação a isso. Em igrejas muito grandes costuma acontecer isso, né? Muitos membros, o grupo de jovens às vezes é muito grande e ninguém conhece o outro. Tipo assim, tá ali na mesma igreja, ouve os mesmos cultos, a mesma pregação, mas não se conhece. E eu vivi isso já e é bem estranho, tipo assim, não é legal. E desculpem as gírias do tipo assim, tá? Porque estou perdendo o costume aos poucos. Mas eu venho reforçar os irmãos que façam amigos na igreja. Amigos de verdade. Não só o irmão da igreja que é legalzinho, que é gente boa. Não, façam amigos de verdade na igreja de vocês. Porque quando um ou mais servos do Senhor estão juntos, é muito mais fácil a caminhada, irmãos. É claro que é importante, aqui nesse terceiro tópico, nós fazermos amizade com pessoas que precisam conhecer a Cristo ainda. Mas mais importante é fazer com aqueles que já convivem com a gente. Porque com essas pessoas você pode se abrir, você pode contar os seus pecados. É claro que a gente sabe que nós devemos confessar os nossos pecados a Cristo, mas quando nós confessamos o nosso pecado para um amigo, alguém de confiança, aquela pessoa pode ser usada por Deus para nos instruir, para nos trazer arrependimento e entre outras coisas. Quando é a pessoa do mundo, não. Você já não vai poder se abrir com a pessoa, contar os seus pecados. Porque os conselhos que ela vai dar para você não serão úteis na imagem de Cristo. Né? Podem até ser bons conselhos. Não faça isso é errado. Conselhos morais. Mas um amigo cristão de verdade, ele vai te dar conselhos bíblicos. Né? Então eu reforço que façam amigos na sua igreja, onde você está congregando, faça amigos de verdade. E para finalizar, eu não sei se eu fui muito rápida ou se eu fui muito devagar, então não saberei informar os irmãos. Mas para finalizar, né, eu quero dizer que nós podemos simplificar essas 3 características em uma só pessoa, que é Jesus. O primeiro ponto que a gente disse é que o amigo ele deve ser aquela pessoa que nos ajuda na santificação. E Jesus é o próprio amigo que nos santifica. É a própria pessoa que nos santifica. E no decorrer da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, nós vamos ver isso acontecendo. As pessoas que andavam com ele jamais eram as mesmas. Pode ser não, com certeza tinha pessoas ali que não eram chamadas, que estavam ali no meio da multidão,
mas que eles sentiam que era diferente. Eles sentiam que estavam perto da luz. E tinham aqueles a quem Deus que estava na multidão e a quem Cristo chamava. O segundo ponto é que ele admoesta os seus em amor. Se nós queremos espelhar a Cristo, se nós queremos nos parecer com Cristo, nós devemos admoestar os nossos em amor. E ele fazia isso com o seu povo e faz até hoje. Né? A repreensão de Deus para nós é um presente, porque significa o que ele se importa e está abrindo nossos olhos para o pecado. Então, se você quer ser um amigo, segundo o coração de Deus, você vai admoestá-lo, admoestar o seu amigo mais próximo, ou aquelas pessoas que fazem parte ali do seu convívio de amizade, e será em amor, que seja em amor, irmãos, né, para também mandar a verdade na cara das pessoas, assim, secamente, né? É para ser com amor, né? E, por último, ele influenciava as pessoas por onde ia e os seus o reconhecia como filho de Deus. Jesus não era o tipo de pessoa que se isolava no sentido de não querer conviver com as pessoas, porque sou filho de Deus, não vou me misturar. Pelo contrário, ele andava com a multidão, ele estava ali com a multidão, com os pobres, com os pecadores caídos, mas ele não era o influenciado, ele era quem influenciava a vida daquelas pessoas. E aqueles a quem Deus chamava, naquele momento, reconhecia que estavam diante do Filho de Deus. Né? Então, se você quer ser um amigo segundo o coração de Deus, você vai influenciar as pessoas à sua volta, sendo luz na vida dessas pessoas. Você vai influenciar aquelas pessoas que estão no mundo, que ainda não o conhecem. Talvez elas não sejam chamadas, mas a sua amizade, irmãos, não pode ser água à toa na vida delas. Não pode passar despercebida. Ela talvez não seja chamada por Cristo, mas lá no futuro ela ainda vai lembrar, nossa, aquele meu amigo que vivia falando de Bíblia, de pregação, de salvação, nossa, ele me faz lembrar coisas boas. Às vezes a pessoa Deus nem a chamou, mas aquele momento que teve com você foi marcante, marcou a vida daquela pessoa. E aqueles a quem Deus chamou, né, vão poder falar, nossa, eu lembro do meu amigo, sei lá, o José, que na época eu odiava quando ele ficava falando de Bíblia comigo, que era muito chato, meu Deus, na escola, todo mundo chamava ele de pastorzinho. Eu tinha um amigo que era desse jeito, gente, tadinho, bichinho, sofria, mas valeu a pena. Né? Na escola ele sofria muito, o pessoal chamava ele de pastorzinho, porque para todos os amigos da sala de aula dele, colegas, ele sempre fazia questão absoluta de, em algum momento, falar de Deus para essas pessoas. E já pensou, você sendo uma pessoa chamada por Cristo, tendo tido a oportunidade de ter essa pessoa na sua vida, lá no futuro, na sua velhice, você lembrar dessa pessoa com tanto carinho, né, que foi instrumento de Deus na sua vida para apresentar o Evangelho. Então pensa como deve ser maravilhoso ser essa pessoa, de quem os outros vão se lembrar como um amigo tão maravilhoso que apresentou a palavra de Deus. Ou se você foi essa pessoa a quem apresentaram a palavra de Deus também, né? E o que eu quero deixar para os irmãos essa noite é isso, irmãos. Em julho nós comemoramos o Dia da Amizade, que é muito maravilhoso, todo mundo posta coisa, aquela coisa maravilhosa, né? Mas na prática, né? Você tem sido um amigo de acordo com Deus? Você tem sido amigo para a glória dele? Ou você tem sido apenas uma pessoa que não faz diferença nenhuma na vida das pessoas com quem você se relaciona, né? Ou você é o tipo de pessoa que, como Chris McCandles, prefere estar só, né? E vocês viram aqui o desencadear da história dele. Ele morreu sozinho, pedindo ajuda, e ainda dizia, olha, dessa vez não é uma piada, viu? Eu estou pedindo ajuda de verdade. Eu não quero estar só, né? E aqui a gente vê que ele não estava somente sozinho de pessoas longe dele, mas ele estava sozinho, desamparado, porque não conhecia a palavra do Cristo Redentor também, né? Na história dele conta também que ele não falava mais com os pais, fugiu de casa mesmo, sem nenhum contato. Então, do momento que os pais dele, do momento que ele saiu de casa, os pais, a família, os amigos nunca mais o viram, né? E quando o viram foi nessa situação. Então, irmãos, não seja esse tipo de pessoa. Não porque é chato, mas é porque não vale a pena. Não vale a pena querer andar só, não vale a pena achar que você é superior aos outros ao ponto de não precisar de ninguém. E eu agradeço a oportunidade de falar com os irmãos. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu sei que o tempo vai correndo. Eu não sei mais ou menos o tempo que eu tenho, na verdade. Mas acho que já foi, né? E eu agradeço muitíssimo a oportunidade dos irmãos. Ah, tá. O louvor vai voltar para cá?
Ah, valeu. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana já Getsemane me deu. Eu acho que eu falo um pouco rápido às vezes, talvez não tenha dado para entender tudo. Eu não tenho o costume de falar assim em público, só em pequenos grupos, e eu escrevo em alguns blogs também. Então, depois eu passo para vocês me seguir. Depois eu falo para você, Mariana, também. E algumas páginas bem legais, e eu também gostaria de fazer uma propaganda aqui para os irmãos. Esse curso que eu fiz é maravilhoso, irmão, não tem nada a ver comigo, não estou vendendo aqui não. Mas é porque se você tem essa dificuldade, ou você gostaria de se aprofundar mais nessa questão de amizade, de relacionamentos intencionais, o curso do Ministério Graça em Flow é maravilhoso para isso, né? Que nos mostra, de forma bem didática, muito mais do que eu falei aqui, né? E eu espero que faça diferença na vida de vocês o que eu falei hoje, que não seja eu que tenha falado, que seja Cristo, e que eu não estou aqui pelo meu próprio mérito, né? Mas só pela misericórdia de Deus, porque Deus sabe como eu não sei falar em público direito, né? E muito obrigada. Eu vou chamar a equipe de louvor, que vai cantar mais uma música, duas? Uma música. E depois a gente ora e encerra, certo? Tá bom. Mesmo somos louvar o Senhor mais uma vez.
Senhor, nós agradecemos o seu nome, Pai. Agradecemos por esse momento. Agradecemos pelo Senhor ter falado em nossos corações, Pai. Agradecemos por tudo que foi feito essa noite, Deus. Que nós venhamos estar atentos, Pai, para nossas amizades, Deus. Estar atentos para o papel que nós devemos desempenhar, ó Pai. Papel que agrada a Ti, ó Pai, em todos os nossos relacionamentos, Deus. Que o Senhor venha nos tocar, Pai, cada dia e nos conscientizar segundo a Sua palavra, Pai, segundo essas coisas, Pai. É assim que nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos leve e dispensa para casa na paz do Seu Espírito Santo, Pai. Amém. Amém. Está encerrado.